Sou Vinícius Escobar e a gente está começando o nosso primeiro episódio da segunda temporada. Tu acredita, Célia? A gente Voltamos. E vai ser muito bom. Porque, já vamos começar com chutando balde no bom sentido, assim, né? Arrasando, fazendo. Então, eu sou a Célia Trevisan, hoje com uma nova caneca, né? Investimos em canecas. E um conteúdo muito bom, né? A gente acha que vocês vão amar e participar. A gente queria falar disso desde o primeiro episódio da primeira temporada, né? Esse era um tema que a gente vinha trazendo, e daí acabou a primeira temporada, a gente não conseguiu, então nada mais justo do que no primeiro episódio da segunda temporada a gente abrir com esse tema, não é, Célia? Isso. E para você que está nos acompanhando no Facebook e nos acompanhou lá na primeira temporada, sabe que a gente passou do Facebook, agora estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no Spotify, estamos no iTunes, estamos no Google Play, estamos em todos os lugares do mundo. Você pode ver, ouvir, rever, compartilhar. Não é desculpa. Facebook, Instagram, YouTube, estamos em todos os lugares, Célia. Isso, e participem aqui nos comentários, né? Ou através das nossas redes sociais. Né? Então é @livepapodecaneca, né? E enviem as sugestões, críticas, elogios, podem nos elogiar bastante, a gente não vai ficar vermelho, chateado, constrangido. Já está chegando várias mensagens. E hoje, então, como vocês sabem, nós vamos falar de livros, leitura, literatura, Célia. Que é a paixão nossa, né, assim, né? Para começar, né, e que a gente espera que seja a paixão de muitos, né, e a gente, assim como talvez a nossa convidada, trabalha bastante para que essa questão do livro e da leitura seja uma coisa importante para muita gente. E a questão de hoje leiam ali, os livros mudam o mundo? Será? Né? O Mário Quintana dizia que os livros mudavam as pessoas, e daí as pessoas mudadas mudariam o mundo. Né? Vamos desvendar esse mistério hoje. Então, para responder essa simples questão, apenas isso, a gente convidou a professora e fundadora da ONG Cirandar, Márcia Cavalcante. Venha, Márcia, traga a sua caneca. Olá, boa noite Célia, boa noite Vini, boa noite a todos que estão aqui nos ouvindo, é um prazer. Obrigada pelo convite. Obrigada por aceitar. Sim, esse desafio. A pergunta aqui, a provocação, na verdade, é uma pergunta bem complexa. Claro que a gente não vai responder ela agora, mas não é uma pergunta simples, né? Ela pode parecer uma provocação simples, mas ela não é uma pergunta simples. Então vamos começar. Quem é Márcia? Conte-nos. Revele à audiência quem é Márcia. Então, né, eu sou uma pessoa que tenho muita paixão, muito amor pelos livros. Vivo, né, hoje, assim, faço da ação da minha vida, da minha menção de trabalho, o livro, ele é fundamental, ele está comigo sempre, né, eu sou professora, tenho essa atuação intensa na ONG Cirandar, que trabalha em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, implementando pontos de leitura, bibliotecas comunitárias, formando mediadores de leitura, então não conseguiria pensar a minha vida hoje, né, sem os livros, eles estão muito misturados, assim. Eu tenho uma história antiga com os livros, comecei a ler bem pequenininha, né, pequenininha de
de idade, de tamanho, não cresci muito, né? Eu contei para vocês que isso... A melhor parte do Papo de Caneca é pré-entrevista, vou contar aqui já para os convidados, que a gente dá muita risada. Eles chamam, então, os convidados meia hora, né? Assim, um dia antes, e a gente combina, né? Enfim, se conhece um pouco mais. Deixa eu aproveitar, já que a Márcia falou na pré-entrevista, nós ficamos um período de férias. Não é verdade, né, Séria? Essa palavra não é correta, mas a gente ficou um período em off, mas nós colocamos no ar 3 spin-offs. E esses 3 spin-offs da live, nós falamos um pouco dos bastidores. E talvez no spin-off 1, talvez no 2, talvez no 3, a gente relata com bastante... com algum tempo, com alguma dedicação, o que são as pré-entrevistas. Então a Márcia está trazendo a pré-entrevista. Então vão lá no spin-off e a gente fala um pouco o que é e por que a gente teve essa ideia, mas enfim, sim, a gente comenta que a pré-entrevista deveria ser gravada e os minutos que antecedem a live também. Deveriam ser gravados, porque eles são sempre ótimos. Mas desculpa te interromper, Márcia. Não, mas é isso, né? Eu estava contando que na pré-entrevista a gente começou a conversar. Eu conheci a Célia, né? Célia, falando há uns anos atrás, falando da minha trajetória, porque eu fui uma aluna de uma escola pública municipal, né? Eu cresci na Coab da Zona Sul, aqui de Porto Alegre, e frequentava então a escola Leocádia Felizardo Prestes. Nessa escola eu frequentava um clube de leitura. E nesse clube, 2 vezes por semana, eu ia tarde, estudava pela manhã, e fui ali com a professora Maria Tereza me apaixonando pelos livros, né? Então, fazia as leituras mais profundamente, comecei a escrever poesia. Hoje eu nem escrevo mais, mas na época escrevia, né? E fui a primeira vez à Feira do Livro, levada pela escola. Então, assim, eu tenho, né, na minha vida, a presença dos livros desde muito pequena, né? Depois fui crescendo, enfim, depois aí fui para o teatro também me levou para a leitura, né, para a dramaturgia, aí a gente fui crescendo, e depois, como professora, impossível, né, pensar numa prática que não tem os livros, né, como um foco muito central. Então, se eu pudesse falar um pouco, assim, né, de quem é a Márcia, é uma pessoa que hoje, né, gosta muito, gosta de livro, gosta de gente que gosta de livro também. E a ONG, Márcia, quando que ela se encaixa nessa história? De onde surge essa ideia, assim, né? Essa ideia foi muito interessante, assim, né? Eu trabalhava em Porto Alegre, numa comunidade muito especial também, Morro da Cruz. Tem uma biblioteca no topo da cruz, se as pessoas tiverem oportunidade, vale muito a pena conhecer, chama Ileará, Casa do Povo. É uma biblioteca mantida hoje pelo Instituto Leonardo Murialdo, que é uma instituição muito presente ali na comunidade do Morro da Cruz, e eu fui coordenadora naquela biblioteca. Trabalhei durante 2 anos com muitos jovens que me ajudavam a fazer aquele espaço um espaço cultural. Então tinha oficina de tudo que era coisa, oficina de dança, oficina de literatura, de poesia, música. E essa biblioteca foi se tornando, assim, uma referência para esse apoiador que nós tínhamos na época, que era um Instituto CIA. E eles fizeram um convite. Pô, Márcia, tá tão bonito o trabalho aqui no Morro da Cruz, por que vocês não fazem uma expansão para outras comunidades? E aí surgiu a ideia, então, a convite, né, do Instituto CIA na época, para a gente ampliar as ações para outras comunidades. E aí foi a partir dessa experiência inspiradora no Morro da Cruz, né, com esses jovens, que o Cirandar surgiu com esse nome mesmo, né, de Centro de Integração de Redes, já dividindo o recurso com outras comunidades. Surgiram daí 6 comunidades que foram atendidas, depois 8. Hoje a gente tem, acho que em torno de 15 bibliotecas comunitárias em Porto Alegre, e muitas delas tiveram a presença do Cirandar, né, em algum momento, lá na sua fundação, ou fortalecendo o acervo, ou fortalecendo os mediadores, né. Então, assim, um trabalho que foi se construindo na prática, né, do trabalho diário com a leitura, do conhecimento das comunidades, e também da certeza de que a democratização do acesso ao livro, ela garante, né, a leitura a todas as pessoas. Eu lembro que as pessoas diziam, poxa, mas um trabalho de leitura numa comunidade, assim, será que os livros vão voltar? Será que eles vão ser rasgados, né? E eles voltavam junto outros livros para doação. Então, assim, o trabalho que iniciou no Morro da Cruz, ele inspirou, né, outras tantas comunidades, e hoje inspira, enfim. Então, o Cirandar surge disso, dessa experiência
um bando de mulheres amigas que eram da área da educação e que queriam continuar fazendo o trabalho. Hoje é uma instituição que tem 11 anos, né? Então, assim, 11 anos que a gente vive, né, promovendo o livro. Hoje nós estamos atuando em 12 comunidades, né, retomando um trabalho com o nome de... Até vou dar um spoiler, eu nem fui lançado ainda esse projeto. Lançamento! Lançamento! Ele vai ser... É um projeto que chama Ocupa Literatura, né? Que ele tem esse enfoque, ele não é mais centrado na biblioteca, né? Porque a gente também foi percebendo que muitas comunidades têm outras estratégias de leitura, né? Que não são as bibliotecas. Às vezes é uma geladeiroteca, às vezes é um canto de leitura, às vezes é uma biketeca, né? Enfim, várias estratégias de leitura, e o Cirandar, então, está abraçando essas comunidades que estão a fim de fazer ações de leitura. Enfim, a gente está começando um curso de mediadores para essas comunidades. Então tem muita gente fazendo coisa linda na cidade, né? E se juntando, mesmo com as dificuldades que sempre existem, né? Mas se juntando e construindo uma cidade mais leitora, assim. Eu sou uma privilegiada, só encontro gente boa no caminho. Essa é uma coisa muito... Isso é bom, isso é bom. É bom. Mas ontem, na pré-entrevista, pelos teus relatos, e assim, um spoiler aqui para a audiência, né? A gente ficou na pré-entrevista quase um tempo num programa, né? De conversa e contação de história e troca... E tu trazia um relato de ações que tu participou, não só dentro do território de Porto Alegre, né, mas fora até do estado, e experiências tão diversas, né? Eu acho que seria interessante tu contar uma historinha para todos nós aqui. Onde o livro já te levou, na verdade. Pois é, sabe, Vinícius, que eu tive a oportunidade, assim, de ir para muitos lugares. Essa pergunta é muito boa, assim, né? A opção, assim, né, de promover o livro, né, de dividir o livro com as outras pessoas, me levou a muitos lugares. Aqui no Brasil tem duas experiências que eu acho muito especiais, assim. Quando eu estava na faculdade, né, eu me formei na PUC, e eu integrei um grupo de educação popular, que inclusive a Salete Moraes, tua amiga Célia, também. Aliás, mandei um convite para ela, tá por aí, Saletinha. Eu vi a Suzano Erga aqui nos comentários. Né? Suzanita também, Suzanita querida. E, na verdade, assim, a gente teve uma experiência muito bonita nessa época na faculdade, né? Pelo sertão do Brasil. Nós estamos falando aí da final da década de 90, né? E nessa ocasião eu integrava um grupo, então, de educação popular que trabalhava com alfabetização de adultos, alfabetização de jovens e adultos, né? Então eu saía, assim, uma menina que estava na faculdade, numa cidade letrada, no meio, né, dos livros, e caía em territórios que tinham uma sabedoria popular imensa, né? Uma cultura popular muito, muito grande, muito a me ensinar, mas não tinham livros, né? Não tinha letra, não tinha, né? Mas tinham pessoas desejando esse lugar, né? Desejando aprender a ler, enfim. Então foi uma experiência muito bonita. Eu contava para a Célia e para o Vini que eu me lembro de entrar em salas de aula, em lugares onde não existia, por exemplo, energia elétrica, né? E os trabalhadores do sisal, que durante o dia, né, cortavam, né, o sisal para fazer a palha e fazer os tapetes e as bolsas, que muitas vezes a gente comprava na praia, né? À noite eles se alfabetizavam, né, com um toquinho de vela em cima da sua mesa, assim, né, iluminando os cadernos, porque sabiam da importância também, né, do letramento, da descoberta das palavras, né, da escrita. Então eu me lembro que foi uma experiência, assim, muito bonita, né, e que deu para mim a clareza, né, a certeza da importância da democratização do acesso, né. Foi lá na faculdade que eu tive essa clareza, assim, de que a gente tinha um Brasil tão diverso, né, tão rico culturalmente, né, mas que precisava também que a educação, né, que a leitura pudesse ser espalhada pelas pessoas. A gente tem um cenário hoje diferente, não é um cenário 100%, a gente ainda tem muitos adultos, né, não alfabetizados, mas é um cenário melhor do que a gente tinha, né, no final da década de 90. E essa foi uma experiência muito, muito especial, assim, para mim. Depois eu tive uma mais recente, né, um trabalho daí já mais aqui, né, mais lá na Amazônia, né, também com os livros, né, fui acolhida por uma comunidade Baré, que são os indígenas, os primeiros indígenas, né, que
que são colonizados pelos portugueses ali naquela região. São os indígenas Baré do Rio Negro, Baixo Rio Negro, mais ou menos 3 horas de Manaus, né? Ali também eles tinham um espaço, né? Queriam fazer algo que pudesse acolher os turistas, e a gente construiu então uma Uca Iaiumbué, Casa do Conhecimento, agrupando então livros, né, escritos por escritores indígenas, escritoras indígenas, o seu artesanato, e hoje essa casa, né, já fazem 4 anos desse projeto, essa casa, ela hoje se tornou um ponto turístico, né? Então os turistas que passam por ali param nessa comunidade, podem conhecer um pouco mais da etnia Baré, né? E a casa é cuidada pelos jovens da comunidade, então os meninos que recebem os turistas, né, e que fazem esse trabalho. Então, também foi uma outra comunidade assim que me acolheu, né? Que me ensinou muito, né? Também esse outro universo indígena assim que eu não tinha muita, né, tanta vivência assim. Até a partir dessa experiência nos Barés, eu pude também, fiquei curiosa em conhecer mais os nossos indígenas aqui, né? Então, acho que isso, né, também, sempre a experiência com a leitura, ela é uma experiência que abre o universo, né, um leque grande, assim. E a Nana, minha querida amiga, oi Nana! A Nana foi minha colega de faculdade, daqui a pouco vem a minha mãe aí também, não, brincadeira, né? Não, mas vamos aproveitar o comentário e vamos trazer mais participação da audiência. Temos mais comentários? A Suzana, que eu falei. Beijo, Suzana. A Suzanita é uma grande leitora, a gente troca leituras, viu? E a Suzanita, eu vou contar um segredo, ela é uma leitora assim, ó, daquelas que carimba na capa do livro o nome dela para não perder os livros. Sabe, Vinícius, aquilo que a gente falava, o Vinícius ontem dizia que ele perde todos os livros dele, empresta, a Suzanita não tem essa. Ainda que tivesse carimbo, eu acho que eu perderia. Talvez a pessoa ficasse um pouco com vergonha, né? Mas ainda assim... Tirasse o carimbo. A Suzana colava uma etiqueta, Suzana Uerga e o seu telefone. Eu herdei os livros da Suzanita na época. Quando ela se desfez da biblioteca dela teórica, ela me deu de presente. A gente troca a leitura até hoje, né? Suzana. Temos a Carla. Olha a Carla. Carla Malha, bom demais rever vocês, adorei o assunto de hoje. Obrigado, Carla. Temos mais? Prof. Yara. Essa volta do Papo de Caneca é sensacional, parabéns, obrigada, que bom ter lá. Professora Yara, audiência qualificadíssima, mas olha só, o Flávio, não sei se os livros mudam o mundo, mas eles são mundos que nos mudam. Verdade. Fato. Bonito Fato. Isso, hein? Vamos mandar fazer uma camiseta, Flávio, com isso aí. Ficou bonita essa frase. O Flávio estuda antes de assistir a live. Eu acho que o primeiro episódio. Ele vê qual é o assunto e fica escrevendo umas tiradas boas. Márcia muda o mundo, amada. É verdade. Gente, a Narayana, eu vou contar isso também, a Narayana é uma professora muito especial. Ela é uma professora, já trabalhou em diferentes escolas, mas ela tem uma característica muito linda, assim, ela faz do seu trabalho um território de semeadura do amor pelos livros. É impressionante, assim, como ela tem esse cuidado de trazer sempre para suas aulas, independente do nível de série, né, onde ela esteja atuando, se com os bem pequenos, com os maiorzinhos, sempre ela encontra, né, estratégias que eu acho que isso é uma característica de quem gosta de livro também, né, gosta de mediar, de doar para os outros, né, de indicar livros, e a Nana é uma professora que tem isso, assim. Talvez seja a Maria Tereza que eu tive lá quando criança, né, a Nana hoje é a Maria Tereza para muitas crianças, tenho certeza disso. Isso é legal. Perfeito. Olha só que provocação, vamos manter essa provocação então, já que a nossa audiência gosta de participar, vamos lá, o que vocês estão lendo? A gente vai comentar daqui a pouquinho o que nós estamos lendo, a Márcia eu sei que trouxe várias sugestões, nós também separamos algumas, né, Célia, mas vocês, o que vocês estão lendo? Vamos aproveitar que estamos falando de livros, de leitura, e vamos lá, vamos indicar para a audiência. Isso, vamos fazer umas troquinhas. Vamos trocar nessa quarentena. Ou daqui a pouco o que vocês já leram e gostariam de indicar, que valeu a pena.
Mas vamos para uma próxima pergunta, enquanto a audiência se organiza para fazer perguntas para a Márcia ou para indicar livros. Márcia, tu contou dessa questão das viagens, do livro, do letramento. Tu utiliza hoje, né, com o projeto, o livro como uma ferramenta, né, para acabar mudando histórias, né? Tu acha possível que o livro consiga ser uma ferramenta de transformação social? Acho que sim. Eu acho que sim, tenho certeza, tenho plena certeza que sim, né? Porque quando a gente fala, né, no livro, a gente tem que pensar, acho que, diferentes conexões, né? Tem a leitura, que é a leitura que nos dá mais condição, né, de apropriação do código escrito, do letramento, da alfabetização, né, que me faz, enfim, ler e entender de um jeito melhor. Mas tem também aquela leitura que é a leitura de fruição, de imaginação, né, de criação, que me permite sair do lugar onde eu estou, mudar, né, sonhar com outros lugares. Então, eu tenho percebido que nas minhas experiências profissionais, né, principalmente nas comunidades, o livro tem esses dois valores, assim, né? Os jovens, por exemplo, hoje, né, muitos jovens hoje utilizam, né, a leitura literária para se reconhecer identitariamente, por exemplo. Né? Hoje a gente tem uma publicação, uma quantidade de livros, por exemplo, né, escritos por escritoras mulheres, por escritores negros, né, e tudo isso vai revelando, né, um universo identitário que os meninos vão se conhecendo, se reconhecendo, passam a escrever, inclusive, né. A gente tem nas bibliotecas do Cirandar, já há alguns anos, uma estratégia de clubes de leitura. Então, os clubes somam as duas ações, a leitura e a escritura. Então, eles vão fazendo ali, na medida em que leem, vão também fazendo os seus registros, às vezes de maneira mais formal, né, uma resenha do que leu, outras em simples diário, né, de leitura. E eu percebo isso, assim, percebo que muitas pessoas, né, muitos jovens, né, na medida em que compreendem, né, que passam a ler, que passam a descobrir novos cenários, vão sentindo vontade de transformar, né, a sua vida, pensam diferente sobre aquele território. Tem um livro até, Vini, eu vou indicar, vou aproveitar, né, não sei se tem hora para indicar livro, mas vou falar. Não tem hora. Eu gosto muito desse livro aqui, ó, é difícil que é espelhado, gente, para mostrar. Esse livro é um livro da editora... Os Jovens é Leitura, é um livro da editora 34, de uma francesa chamada Michelle Petit. Isso aqui é um registro da tese de doutorado da Michelle. Ela teve uma experiência na Grande Paris e depois de anos ela retorna para ver o que aconteceu com aqueles jovens que frequentavam as bibliotecas, né, do entorno, então, da capital francesa. E é muito bonito, assim, perceber que esses jovens que tiveram na leitura uma experiência afetiva, porque a leitura é uma experiência estética, né? Então, assim, ela é uma experiência que acalenta, que mexe com as nossas emoções, que nos faz alegre, que nos faz triste. Então, ela volta e confere, né, o que aconteceu com esses jovens, que na época frequentavam as bibliotecas. Então, tem alguns que ficaram, sim, de fato, atuando na área do livro, da educação, outros não. Outros hoje atuam em diversas áreas, mas tiveram uma marca, né? A leitura transformou-os de uma maneira em que eles se perceberam diferentes, né? Perceberam o seu lugar de imigrantes, alguns tinham chegado à França, né, vindos da África, enfim. E ele é um livro que, além de ser um livro teórico, ele é muito bem escrito, ele parece um romance, assim, ela traz exemplos também, traz os depoimentos dos jovens, muito bonito, é uma indicação que eu acho que vem bem ao encontro dessa tua pergunta, sabe, Vinícius? Aqui nesse livro, Jovens e a Leitura, a gente consegue perceber, assim, claramente a marca, né, que a leitura deixa. Na minha vida, eu acho que eu sou um pouco exemplo disso, né? Não exemplo para nada, né? Mas disso eu acho que sim, né? Porque fico pensando, se eu não tivesse, né, uma mãe que me dissesse lá, minha filha, né, vai para a escola de tarde que tu não tá fazendo nada em casa, guria, vai, né? E eu não tivesse uma escola que me acolhesse com um clube de leitura, né? Talvez eu não tivesse tanto amor aos livros, enfim. Então eu acho que isso, essa vida, né, transformada, ela pode sim se dar nos livros, acho que sim. Tu trouxe o exemplo de Paris, mas também tem um mais próximo, né, Márcia, que a gente comentava de Bogotá, né?
Também é um pouco dessa questão da transformação social, né? Hoje, algumas experiências, assim, internacionais são referência, né, na leitura, né? A gente tem a França, na Europa também tem Portugal, né, que faz um trabalho muito bonito. Portugal tem um plano nacional do livro muito bonito, assim, também vale muito a pena quem quiser conhecer um pouco mais. Um trabalho que é amplo, que envolve voluntários, ações na saúde, ações com as famílias, né? As famílias podem retirar kits de livros para ler em casa. Mas aqui pertinho, né, na Colômbia, tem algumas experiências que são muito inspiradoras e que fazem essa conexão, inclusive, com a superação da violência, né? Bogotá e Medellín, cidades que historicamente tiveram muita, né, relação com o tráfico de drogas, com a violência, usaram a estratégia de implementar bibliotecas, né? Eu estive ali, alguns anos atrás, acompanhei. Foi um lugar também que os livros me levaram, né? E eles utilizam, então, as bibliotecas comunitárias para construírem territórios de paz nas comunidades. Isso é muito especial, né? Tem um outro livro, tá parecendo aquelas coisas de shopping, como é que é? De venda de... Agora vou mostrar, né? Não, mas por favor. No final da palestra, no fundo da sala, vai ter uma mesinha com os livros de história. Porque o Vinícius vai falando, eu vou lembrando aqui. Mas esse aqui, ó, espelhar de novo. Esse aqui é um livro escrito por uma colombiana, por isso que eu me lembrei dele agora, Vini. Né? O Direito de Ler, né? O Direito de Ler e Escrever, ele é escrito, é um livro publicado pela editora Pulo do Gato, é uma coleção, na verdade. Essa coleção é uma delícia, tem vários livros, né? E esse é o número 1 da coleção. Ele é publicado escrito por uma bibliotecária também, chamada Silvia Castrijon, né? E a Silvia faz justamente esse questionamento, assim, né? Ela diz que é direito, né, das pessoas terem acesso à leitura, assim como elas têm direito à comida, à habitação, elas também devem ter direito à leitura, né? Pela importância da leitura na constituição dos sujeitos, né? E aqui no Brasil, o Antônio Cândido já dizia isso antes da Silvia, né? Mas nesse livro, a Silvia também conta um pouco, né, as experiências da Colômbia, fazendo essa conexão também com a superação da violência, né? Que pro trabalho que nós desenvolvemos no Cirandar é muito inspirador, né? A gente não lida com a violência diretamente, né? Nós não temos uma preocupação em superar a violência nas comunidades onde a gente está presente, embora as nossas comunidades sejam muito violentas. Mas a gente sabe que acaba, né, beirando, influenciando, né, passando por situações difíceis. E a gente percebe que, na medida em que as pessoas, as crianças, os jovens, né, e os adultos frequentam a biblioteca, eles vão se afastando disso também, né? Eles vão buscando outras possibilidades, né? E eu acho que Bogotá e Medellín... Deixa eu voltar um pouco na tua história, para a gente poder ampliar para quem está nos assistindo essa questão da leitura. Porque a gente fala de leitura e fica no livro, pode ficar um pouco estranho entender o livro ou a leitura como uma ferramenta, né? Mas quando tu trouxe que naquela comunidade não tinha nada escrito, né? É interessante a gente entender a leitura e esse letramento como, de fato, uma oportunidade de enxergar o mundo, né? Então, o livro é uma das oportunidades que a leitura te traz, né? Mas ler é mais do que o livro, né? Esse teu acesso ao letramento, ele é muito mais importante do que o livro, né? E daí sim que ele se transforma numa ferramenta de transformação social, porque tu consegue, de fato, ler. E ler é o livro, é o mundo, é a história, e ampliar as tuas compreensões, né? Talvez esteja aí um pouco, a gente tem problemas de alguns conceitos, né? E a gente fala de ler, não é só o livro. Claro que o livro é uma representação, né? Mas é para além do livro, né? Uhum. Fala, Célia. Não, nessa linha, né? A gente não lê só palavras, né? E as palavras não estão só escritas, né? Eu acho que desde que os homens e mulheres se sentarem em volta de uma fogueira, né, histórias vêm sendo contadas, e através das histórias, né, se passa conhecimento, se passa visão de mundo, né,
se passa didaticamente, né, procedimentos morais, ou, né, para as gerações que vêm, né? Então, essa coisa de contar a história, né, é do humano. Então, assim, por ele estar escrito, daí a importância da escrita, né, ele está registrado e ele pode circular muito mais do que circularia só na oralidade, né? E tu acessar outras histórias e outras formas e outros mundos, como dizia o Flávio, né? É a possibilidade de tu ampliar essa tua visão, né? Do teu mundo, dos outros mundos, né? Abrir para outras possibilidades. E daí a própria questão de democratizar esses acessos e esses conhecimentos, né? É isso, fato. Audiência, vamos trazer audiência para falar, a gente está falando demais aqui. Célia, eu estou prejudicado, não consigo enxergar, então tu vai ter que ler os comentários. O Eduardo Cabeça Silva Rosa, muito bem, posta essa tua fala, Vinícius. Vai aparecer de propósito agora, que eu vou conseguir ler. Esse aí tu pagou para ele fazer, eu vou dizer isso. Eu vou voltar a minha tela aqui. Tá? Obrigado, Eduardo. Ó, Suzana Deu. No meu caso, foi o meu pai, leitor contumaz, meu alfabetizador. Temos mais? Não, o Flávio, eu digo. Textão. O Flávio é só textão. Eu digo que ele escreve antes, né, Flávio? Sou professor de literatura no município e procuro trabalhar com os meus alunos a leitura dos clássicos, adaptados ou não. Isso porque os clássicos, metaforicamente, fazem aflorar no leitor os valores que nos tornam realmente humanos. Parabéns pelo trabalho, não precisamos ter a intenção de mudar o mundo, mas seu trabalho transforma vidas. E ao transformar as vidas, a gente vai melhorando o mundo. Né? Com certeza. A ideia de mudar é para melhor, né, gente? A ideia de mudar é para melhor, não é para mudar para pior. Mudar é mudar, né? Deixa eu aproveitar o gancho do Flávio. O Flávio traz a questão do... Já vou pegar ele tem... Deixa eu terminar. Sobe, Helena. Vai. Sobe, Helena. Centenário da Clarice. Estou relendo Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres de Clarice Lispector. 2020 é o ano do centenário dessa escritora ímpar. Sim. Clarice. E que uma importância importante, né, na coisa da escrita da mulher, né? Clarice é incrível. Ah, que lindo. Esse livro é lindo, Suzanita. Instruções para Salvar o Mundo, da Rosa Monteiro. É maravilhosa essa escritora. Linda também. Temos mais sugestões? Temos. Carluxo! Uma Senhora Toma Chá, David Salzberg. Homenagem ao Papo de Caneca, ó. Qualificadíssima. A Helena, o último livro que li foi A Vida Imortal de Henrietta Lacks. Super recomendo. Essa história é muito legal. Anotem. Depois vai ficar nos comentários. Vai ficando nos comentários. Vocês podem voltar. Isso é uma coisa muito interessante, né? Como o nosso repertório leitor, ele acaba sendo super influenciador, né, das nossas redes. É tão legal, né? Não sei se vocês já pararam para se dar conta disso, que a gente acaba fazendo leitura muito por indicação, né? Eu li, gostei, né? Tem um autor que eu gosto muito que ele dizia, Bartolomeu Campos de Queiroz, ele dizia que quando ele terminava de ler um livro, ele fechava o livro e pensava assim: esse livro, gostei desse livro. Como é que ele sabia que tinha gostado do livro? Quando ele fechava o livro, ele dizia: esse livro é a cara da Célia, esse livro é a cara do Vinícius. Se ele sentia vontade de presentear esse livro para alguém dos seus afetos, é porque o livro era bom, né? Então, uma referência assim... Aquele livro que tu quer indicar, né? Esse livro é a cara de alguém, né? Eu nunca esqueci quando o Bartolomeu me disse isso. Falou: Márcia, é uma coisa... Qual é a tua dica, né? Eu perguntei pra ele, qual é a tua dica, assim, para sugerir livros? Eu fecho e vejo. Quem gostaria de ler? Né? É uma boa sinal de que esse é um livro bom. É bem isso. A gente quer contar que leu para alguém que sabe que vai gostar. Né?
A Elisana D'Ambros. Estou lendo Antifrágil, de Nassim Taleb. Nossa audiência indicando vários. E tem mais chegando, Célia. Olha, o Game... André! Ai! Dedê, my love! Americanos, do Neil Gaiman. Não sei se eu pronunciei, né? Eu tô aqui, esses gibis todos atrás de mim são da coleção do Dedé, ó, ele tá lendo. Nossa, mas o André, querido, beijo. Tudo Márcia, bom, vivi essa transição tecnológica entre os anos 80 e 2000. Fui usuária assídua das bibliotecas no colégio e na faculdade. Entretanto, hoje em dia, eu uso muitas bibliotecas e plataformas virtuais. Qual é a sua opinião sobre esse jovem que nasceu nessa era tecnológica? Vai ser um adulto mais pensante ou irá se perder no excesso de opções? Parabéns pela entrevista. A gente nem combinou com o André, mas é o gancho da próxima pergunta. Não sei, eu não combinei. Alguém combinou com o André? Mas o André deu o gancho perfeito para a próxima pergunta. Muito obrigado, André. O André, que participou da primeira temporada, quem não assistiu, vai lá e assiste a entrevista do André. Ótima entrevista da primeira temporada. Márcia, responde o André, mas deixa eu te dar um gancho. A gente falou de livro, falou de leitura, e a gente, claro, o André traz a questão dessa mudança tecnológica, né? E essa mudança tecnológica também traz mais opções, né? O livro acaba tendo concorrência, né? Como que tu enxerga, de fato, isso hoje, levando o livro? Tu encontra o celular, tu encontra o computador? Existe alguma concorrência? Tu acha que isso concorre? É ruim? É bom? Enfim. Eu penso assim, né? Hoje as pessoas leem mais. O fato da gente ter o dispositivo, né, do celular, ele nos coloca em contato com textos com maior frequência do que no passado. Isso é um fato, né? Os jovens hoje leem mais. A gente não está falando de qualidade da leitura, não está falando de leitura literária, mas está falando de acessar, né? Acessar textos e ler, né? Objetivamente. O que eu acho que influencia para que os jovens hoje possam ter, talvez, né, mais conexão com a leitura literária, é que hoje a gente tem também uma diversidade editorial muito grande, né? Eu, quando era jovem, eu tinha que fazer a leitura dos livros clássicos adultos, né? E eu não tinha, por exemplo, uma linha editorial juvenil como a gente tem hoje. Então, hoje, assim, a gente tem uma grande quantidade de editoras que publicam livros de muita qualidade para as crianças, mas a gente tem hoje também selos juvenis que publicam livros muito bons. E é uma coisa muito recente no mercado editorial, não existia isso. Nós estamos falando de 20 anos para cá, né? Eu acho que começa lá com a coleção, talvez um pouco mais, né, do que isso, porque começa com aquela coleção Vagalume, né, que trazia histórias, né? Eu acho que é da arte. E a Scipione, depois, isso há uns 40 anos atrás, né, que lançou umas releituras de clássicos, tipo Moby Dick, Romeu e Julieta, eles eram reescritos com qualidade, né, mas resumidamente para dar acesso para os jovens, né? Mas a arte era para o público jovem, né? Era inédito para o jovem. Para o jovem. E hoje tu tem, além disso, né? Além dessas coleções, tu tem selos específicos, né? Então tu tem, sei lá, né? Dentro das editoras, tu tem selos específicos para jovens, escritores, por exemplo, a gente tem escritores aqui em Porto Alegre que escrevem só para o público juvenil, né? Por exemplo, Caio Ritter, hoje, que é um escritor premiado nosso, ele tem escreveu já muito para crianças, mas hoje ele escreve mais para jovens, né? Christian Davi, enfim, tem escritores que estão se dedicando a esse nicho, né? Porque tem aí um universo, né? Um universo ficcional interessantíssimo, né? E eu vejo que isso, tanto no texto, né, que está no virtual, seja no tablet, né, ou, enfim, numa outra plataforma virtual, como no livro físico, leva o jovem ao interesse, né? Então, eu não sei se eu respondo completamente a pergunta do André, mas eu sinto que hoje os jovens, se mediados, André, eles terão
né, eles terão mais oportunidades de leitura. E aí eu entro num ponto que para mim é muito delicado, né, para o trabalho que eu venho desenvolvendo nesses anos, que é a mediação de leitura. Né? Durante muito tempo a gente achava, né, erroneamente, que ter livro em casa, por osmose, já nos tornaria, né, leitores. Então eu tenho uma estante linda, cheia de livros. A gente sabe que não é isso, né? A gente precisa de alguém que faça essa mediação, seja um professor, seja mãe, seja um pai, e isso com jovens também acontece. Então, assim, hoje uma família, por exemplo, né, que não faz uso da leitura literária, falando da leitura literária agora, especificamente, né? Então, ela não frequenta espaços, ela não vai à feira, ela não participa de encontro com o escritor, ela não debate um livro literário, vai ser difícil que esse filho, por exemplo, né, ele rompa a leitura só informacional do celular, né? Então, eu acho que a gente tem mais oportunidade com selos, né, com uma publicação dirigida para jovens, mas a gente precisa dessa conexão, dessa mediação, assim como eu faço, né, como eu apresento, e aí eu falei da família, mas também a própria escola apresenta, né, é muito importante também na formação, né, outros espaços educativos também são importantes para apresentar esse universo. Conosco, o que a gente tem, assim, eu posso dizer... A gente hoje tem jovens, né, nas comunidades que fazem leituras de livros literários, mas eles também estão lá com o seu canal no YouTube, né? Ô, Márcia, olha só, me curte lá que eu tô com o meu canal, né? Então eu tô com a minha página no Insta. Então eles acabam dialogando com as duas, né, com as duas formas de leitura. Mas o que eu sinto, a internet e tal, ela é muito sedutora. Então, ela exige que o trabalho da mediação também seja um trabalho muito bem elaborado. Então, para nós que somos professores e mediadores, a gente tem um desafio a mais. Mas eu não tenho encontrado porta fechada, sabe? Eu tenho encontrado porta aberta. Agora é isso. Eles não vão fazer o que a Márcia fazia lá. Eles não vão querer ler o livro clássico. Eles querem ler o que reflete a curiosidade deles, autores que são contemporâneos. A gente vira e mexe, colhe sugestões. O que vocês querem ler? A gente nem sabe, a gente não conhece. Que autor é esse, né? Então tem a ver com uma série que estava passando, e aí esse cara, né, um livro. Então, assim, tem um dinamismo muito grande no universo juvenil, né? E eu acho isso muito bom, eu acho isso muito rico. Então, acho que a gente vem colhendo frutos, né? Mas tem muito trabalho pela frente, né? O Flávio participando novamente, né? Essa é a função do professor, mediador de leitura, perfeito. Acho que sim. Se a escola, se o professor, né, instituições, né, não auxiliarem o jovem, né, a criança, a perceber esses outros mundos, né, tem que fazer, né? Até para auxiliar nas escolhas, né? Que daqui a pouco, para ele que realmente fique interessado de ler um livro de maior fôlego, né? Ele tem que ter um vocabulário para entender, um vocabulário um pouco fora da sua época, né? Como os livros lá do século XIX, ou mesmo do XX, né? Que já está faz tanto tempo assim. A Dani Bortolom também foi uma entrevistada nossa, né? Os livros mudam o mundo porque mudam as pessoas. Contem aí o nome de algum que transformou as suas vidas. Ela está provocando. Livros que mudaram nossa vida. Eu já sei o meu. O problema é falar de um, né? Deixa eu pegar esse gancho da Célia, porque eu quero falar também do Flávio, a questão dos clássicos, adaptação. Que eu acho que é uma oportunidade interessante quando a Márcia traz essa questão da mediação e do papel de mediador, que eu acho que a responsabilidade do mediador é, de fato, essa, aproximar o livro do aluno, né? E o papel do professor é tão importante que a gente pode, inclusive, destruir essa relação. E acabar destruindo essa relação que já é difícil, e depois, para reconstruir essa relação lá no futuro, ela é um pouco mais trabalhosa por isso, porque o mundo oferece várias outras possibilidades de leitura, né? E é isso que o Flávio traz de adaptação, a gente vê ainda na academia e até nas escolas
alguns professores que têm um pouco de preconceito em trazer essa questão da adaptação, ou daqui a pouco trabalhar Machado de Assis em histórias em quadrinhos e tal. E eu acho importante que a gente pense que primeiro é preciso dar um letramento para essas crianças, né? Para depois, então, que ele possa entender o que é Machado de Assis, né? E entender essa amplitude e daqui a pouco gostar, porque de fato não vai ser encostando nele o livro do Machado de Assis que vai cair uma energia e vai fazer ele entender toda essa dimensão. Ao contrário, eu acho que se tu quer destruir um futuro leitor, tu pega da Machado de Assis uma criança de 12 anos. Tu vai destruir a possibilidade dele se transformar num leitor, né? E é isso, Flávio, realmente, é trazer estratégias. O bom mediador, e é o que a gente falava ontem, o bom mediador é esse, ele identifica o seu leitor, identifica o livro e faz esse link, né? E que não é fácil, óbvio. E hoje, tu pensar numa sala de aula, que o professor tem a realidade de 30, 40 alunos, não é fácil tu pensar em mediar 40 relacionamentos ali, né? O professor geralmente tem um livro e tem que mediar para a turma toda, e é muito difícil construir isso. Qual é o mundo ideal? É que o professor conseguisse mediar ali 40 leituras, porque são 40 pessoas diferentes, né? 40 pessoas que têm uma bagagem diferente, né? Mas, enfim, isso seria talvez um mundo ideal. A gente talvez tenha que caminhar para isso, né, Márcia? Tirar esse preconceito e de cada um tem seu tempo na leitura, né? E eu acho, né, Vinícius, assim, que a gente precisa pensar também, né, a nossa responsabilidade enquanto sociedade, né, assim, leitora, né? Tem o papel que é da escola, tem o papel que é da família, né? Tem o papel, enfim, tem vários sujeitos, assim, né, fazem parte da nossa formação. Sei lá, às vezes o presente que eu posso dar, né, para uma criança, sei lá, ela é minha afilhada, eu sei que ela não lê, por exemplo, né, não é costume da família, e eu presenteio com um livro, isso às vezes é uma porta que se abre para aquela criança, né, para que ela faça essa conexão do afeto recebido do livro. Então, né, enfim, tem várias estratégias, assim, né, que a gente pode cotidianamente colocar na nossa vida, né, para semear esse amor pelos livros. Agora, tem uma coisa também que eu queria falar, Vinícius e Célia, né, que eu acho que é muito importante também a gente refletir que a gente não tem uma prática linear de leitura na vida. Às vezes a gente acha, então, como se fosse um selo, né, eu sou leitor, sou leitor, gente, eu sou leitor, é quase uma coisa meio, que legal isso, né. Mas eu não sou leitor sempre igual a vida toda. Por exemplo, eu tenho uma filhinha pequena, de 3 anos, e eu posso afirmar para vocês que essa época, desde que eu sou mãe, é a época que eu menos li na minha vida. Né? Menos li literatura. Eu tenho lido, continuo lendo, leio coisas de trabalho, né? Leio as histórias para Clarice, mas eu não leio, por exemplo, o meu livro, aquele livro assim, que tô paradinha na minha, porque a minha vida virou do avesso, né? Criança pequena, essa coisa toda. Então, eu acho que a gente também tem esses caminhos, a gente passa por percursos, e isso nos tranquiliza quando a gente entende. Eu posso ter momentos que eu vou ler mais, momentos que eu vou ler menos. Tem gente que é leitor de férias, né? Tem gente que é leitor diário. Então, eu acho que também desmistificar essa ideia de que a gente tem que ter uma rigidez, eu sempre vou ler, né? Porque não é assim, a gente vai construindo um percurso de acordo com a vida, e assim é como as outras artes, né? Claro. Talvez a música faça mais parte da nossa vida constantemente, mas a gente com as outras artes, aí eu tô olhando a literatura como arte mesmo, né? A arte da literatura, o aspecto mais estético da literatura. Porque isso é importante, quando a gente fala de leitura, a gente fala desses dois ambientes, a estética, né? Mas também todo esse aspecto de instrumentalização, de letramento, de alfabetização. Então, no aspecto da leitura artística, né? Eu vou oscilar, eu vou, né, ler mais, vou ler menos. Então isso tranquiliza também, sabe? Pra gente não criar uma... Né? Às vezes a pessoa nem começa porque já sabe que vai ter que fazer aquilo a vida toda. Ai, que credo, né? Não, né? Tu vai ler, né, o tempo todo. O livro tem esse preconceito. O livro tem isso. E às vezes a pessoa também tem essa ideia de não vou dar um livro para ele porque não é um livro popularmente clássico ou importante, né? A gente para nesses preconceitos, né?
Tem vários preconceitos no livro. Esse ponto que o Flávio está trazendo é muito legal, né? O Flávio está falando, olha, eu já estou até lendo aqui as coisas, né? Vai ler. Mas o Flávio está trazendo aqui como é importante a leitura de poemas, né? Textos curtos, e eles possuem um jogo de palavras que envolvem o leitor. Isso também, assim, né? Por exemplo, tem momentos do meu ano, né, que eu leio romance. Eu gosto de ler, por exemplo, contos, né? Eu adoro livros de contos. Com os jovens nas bibliotecas também a gente usa essa estratégia. Eles leem juntos um livro um pouco maior, mas eles leem também livros mais curtos, né? Então eu acho que esse dinamismo, essa compreensão, né, da diversidade de texto, não só de temas, mas de tamanho de textos e de gêneros, né? Isso é super importante para formar o leitor, né? E nós, como mediadores, precisamos ter isso também, né? Estarmos atentos a isso, né? Que isso envolve ter mais experiências, né, de leitura, de temas, de tipos, né? A gente comentava um pouco antes sobre os gibis, né? A história em quadrinho, quer dizer, assim, isso é uma coisa que eu até hoje leio, quer dizer, não é porque eu sou adulta que eu vou deixar de ler isso, e tem leituras muito boas, né, em quadrinhos, né? Então, assim, é uma leitura que tu vai estar sempre indo e voltando, né? Nas tuas leituras. Não precisa sempre estar... Bom, depois que se cresce, a gente só lê Machado, né? Assim, esse outro preconceito, né, Célia? Quando não pode ter figura e tem que ter muitas palavrinhas, né? É um outro preconceito, né? Essa ideia de quantidade e a questão visual, né? Enquanto, assim, o Flávio falou de poema e de conto, nós temos aí alguns autores de microcontos, né, que tem uma importância literária fundamental, porque tu tem noção que é escrever um microconto, né? É um texto importantíssimo, é riquíssimo. Então também tem que explorar essa capacidade de não escrever, né? Ao invés de escrever, a capacidade de não escrever também é importante ser trabalhada, né? E da gravura também. A gravura também é uma leitura. Mas, enfim, o Flávio estava falando alguma coisa, a gente não botou e tirou, como é que é? Isso, muito legal você falar do Bartolomeu, Campos de Queiroz, um grande escritor, poeta. Ele dizia que um bom livro é aquele em que as palavras não dizem tudo, mas insinuam sentidos. Sabe, Flávio, que o Bartolomeu, ele esteve conosco aqui um pouquinho antes dele falecer, ele esteve numa feira do livro, aqui de Porto Alegre, e o Cirandar sempre realiza, né, seminários de formação, e ele participou, foi assim, uma das coisas mais lindas. A gente até está fazendo agora a edição desse material, a gente achou numa limpeza lá, né, de drive, achamos gravada essa fala do Bartolomeu, foi muito linda. Ele era um escritor, assim, o texto dele hoje revela isso, né, mas quando ele estava conosco, ele tinha, né, uma serenidade, assim, para falar sobre a leitura, e foi um grande defensor do amor pelos livros, né. Um pouquinho antes de falecer, ele criou um manifesto por um Brasil literário, né? Então, assim, acreditando muito na força, né, da literatura. Vou indicar um livro do Bartolomeu, então, que mudou a minha vida, né? Amargo Vermelho, ou Vermelho Amargo. Um livro pequeno, assim, que ele escreve já quase... O Bartolomeu, ele tinha um problema de saúde, né? E ele tinha que fazer, então, hemodiálise. E aí ele faz essa relação com o sangue, né? Então, o sangue, o vermelho do sangue, assim. A vida dele estava toda... 2 vezes por semana ele parava o mundo, né? Para poder fazer, então, hemodiálise. Quando ele veio a Porto Alegre, ele teve que fazer aqui, foi uma mão, né? Ter que levar ele... Enfim. Então, ele no livro, ele conta isso também, assim, ele faz essa referência, né? A força do sangue, né? Que ele teve que, no final da vida, também se dedicar muito, né? A cuidar disso. Enfim. Estamos chegando ao final, né? Acho que a gente pode fazer as indicações dos livros antes do brinde. E vamos lá. O que eu vou indicar? Eu queria... eu vou indicar mais um. Tá, fala. Mas pode ir, não vai, eu indico o meu depois. Não, essa coisa do livro que mudou a vida, né? Eu não tenho um livro que mudou a minha vida. Acho que a gente sempre teve muito livro em casa. Meu pai é um grande leitor. A minha mãe lia muito, apesar de não ter muito estudo, assim, ela lia bastante, né?
Mas o que me levou para a literatura, e eu sou formada em letras por causa da literatura, né? Era o meu avô paterno, que era um grande contador de histórias, né? O avô Pedro sentava com a gente, assim, e ele contava as histórias do Pedro Malas Artes, né? Pedro Malas Artes e a sopa de pedra, o Pedro Malas Artes e a colcha do diabo, não sei o quê. E ele contava aquilo com umas cores, né? E que tu ficava realmente ali imaginando e querendo mais. E ele era um guarda, né? Trabalhou um tempo no Teatro São Pedro, e eu me lembro que sempre que tinha peça infantil e tinha oportunidade de me levar, ele me levava. Então, essa foi uma pessoa muito importante para mim nessa construção do apego ao teatro, à literatura, a arte da palavra, né? Então, não dá para dizer, eu acho que um livro, assim, que a gente que lê e lê muito, não tem um livro, né? Tu pode ter construído, de repente, uma linha do tempo com livros, né, que marcaram a tua história e marcaram alguns momentos, coisas que tu buscou para ler e teve algum significado naquele ou no outro momento. Mas eu acho que essa síntese, assim, eu tenho dificuldade de fazer, né? Não sei se alguém tem o livro, a obra definitiva, assim. É perigoso fazer essa análise. O livro definitivo, não sei. Márcia, vai lá, eu vou ficar pro final. Não, quando ela fez a pergunta, eu logo me lembrei de 100 Anos de Solidão, né, do Gabriel Garcia Marques, mas tem gente que não gosta, que acha um livro longo. Ai, meu Deus, outro dia eu vi alguém falando, mas chove naquele livro o tempo inteiro, não para nunca aquela chuva. Aí eles caminham. Mas eu acho que essa sensação, né, na época eu li 2 vezes o livro, as 2 vezes que eu li, em momentos diferentes, assim, né, eu sempre tive essa coisa, assim, esse caminhar em busca de algo, né, que os 100 anos traz, assim, é um pouco, eu sempre me identifico, né, assim, essa incomodação, mas que te leva a um movimento de busca, de encontrar algo, né, e ao mesmo tempo de te conectar com esses caminhos, né, com essas comunidades, com esses lugares onde tu vai passando o livro, é um pouco isso, né, os 100 anos. Então eu acho que é um livro que, para mim, foi muito especial, mas eu concordo com a Célia, eu acho que tem outros livros, assim, ao longo da minha vida que foram, eu me lembro quando eu li Rimbaud, né, assim, adolescente, assim, jovem, né, aquela poesia forte, avassaladora, de alguém que abandonou tudo, né, assim, meu Deus, eu quero ser assim também, né. Então, eu acho que isso é muito. Depois, os livros de amor, né? Eu fiquei apaixonadíssima por José Saramago, li tudo do Saramago uma época da minha vida, assim, né? Depois eu me apaixonei pelo Mia Couto. Enfim, Mia Couto é sensacional. Né? Então, assim, tem um pouco isso. Eu, às vezes, faço isso de ler muito um autor, né? E acho que é porque é arte, né? Então, a gente também tem aqueles que a gente ama, aquela música que sempre toca a gente, né? Então, muito legal, boa pergunta. É difícil, mas vai, Vinícius, e tu? Mia Couto merece um capítulo à parte. Quem nunca leu, por favor, experimente. É sensacional. Não, na verdade, eu não vou conseguir trazer um livro, mas eu quero fazer um link, na verdade, eu fui pesquisar hoje para comentar aqui. Eu queria saber assim, quais os livros que as pessoas estão lendo, né? E fui ver hoje que entre os livros mais vendidos hoje no Brasil, tem 2 livros que eu não consegui encontrar conexão, que são livros antigos, que vocês certamente conhecem, e que passaram por mim já há bastante tempo. Um é um livro do Marcos Rey, então a gente comentou, O Mistério dos 5 Estrelas, e o outro é o 1984, do George Orwell. São né, tem uns 5, 6 livros mais vendidos, mas esses 2 estão entre os mais vendidos hoje no Brasil. E daí eu fui atrás de por que o do George Orwell voltou, né? E é interessante porque acabou que ele entrou num discurso, né? Então, os 2 lados se apropriaram do George Orwell, é muito interessante, e o livro tem essa possibilidade.
Então, tu pega, hoje tem militâncias dos dois lados utilizando o George Orwell como ferramenta. É muito interessante. Então, faça uma busca na internet e é quase como se fosse uma bíblia, sabe? Diversas possibilidades de leitura e os dois lados afirmando as suas leituras e as suas interpretações. É muito interessante. E o Marcos Rey, que eu acho que tem uma importância, essa coleção Vagalume. Ela é um pouco esquecida, não vejo falar muito na coleção Vagalume. Eu não sei se ainda é um pouco dessa questão do preconceito que a gente tem na academia, da leitura, de trabalhar, e tem que ser os clássicos. Mas eu acho tão interessante começar com alguns autores e pensar que a coleção Vagalume trouxe alguns autores brasileiros importantes para produzir para o público infanto-juvenil, né? E o Marcos Rey é um deles, pegando o Marcos Rey, que é bem emblemático, ele não escreveu apenas para o público infanto-juvenil, né? E daí aqui vou deixar então a minha sugestão do Marcos Rey fora da coleção Vagalume, que eu sempre sugiro para quem nunca leu nada e tem os seus 20, 30 anos, nunca leu e diz que não gosta de ler, eu geralmente indico. Eu tinha uns 3, 4 livros desses, que eu comprava em sebo, porque eu nunca encontrei ele edição nova, mas eu já dei para todo mundo. Espero que as pessoas que têm o livro hoje estejam passando adiante, eu me devolvo, então, para eu poder fazer novos leitores. Que é Memórias de um Gigolô. Que é Memórias de um Gigolô. Que é um livro que todas as pessoas que não gostam de ler, para quem eu dei o livro, me retornaram dizendo, nossa, passei a gostar de ler. E que é interessante, que é o Marcos Rey fora da coleção Vagalume, ele não é para um público infanto-juvenil, mas é uma leitura muito acessível, né? E depois ele teve adaptações para outras plataformas, não ficou só na literatura. Então não mudou minha vida, mas eu acho que é interessante a gente tentando pensar fora desse preconceito de só Machado de Assis, ou só Saramago, ou só Gabriel Garcia Marques. Existe vida além dos clássicos. Não adianta a gente chegar nos clássicos sem ter passado para aqueles livros de revista. Me diz, como é que é o nome daqueles livros, Célia, que tem nome... Aqueles livros clássicos, romances melosos, que se vendiam... Sabrina, aquelas coisas, Sabrina... Isso! Não tem como não passar, entendeu? Tu tem que passar por isso para poder chegar e poder ler outras coisas, né? Ou Vinícius, aliás, ou também nem ler, né? Porque também às vezes é isso, às vezes tu constrói um percurso que tu não precisa chegar no Machado, tu descobre outros caminhos, né? Claro, às vezes é isso. Nem deve ser alcançado, não tem que ser como objetivo. Agora eu acho ruim tu achar que tem que começar, né? É muito alto, um degrau muito alto, daí tu coloca o Machado como meta e daí tu nunca começa. Esse é o problema, né? Tu nunca começa porque tá muito alto, né? E o que eu ia dizer é quem diz que não gosta de ler, na verdade, é que não achou um livro que o encante, né? Então, o seu livro está aí pelo mundo, ele há de lhe alcançar a cada livro seu leitor, profundamente. Né? Posso dizer, Machado é bom. Não vamos falar também mal. Machado é muito bom. Não, lido Machado é excelente. Lido no momento certo, né? Ele é muito bom. Muito bom. Tem uma frase, né? A cada livro o seu leitor e a cada leitor o seu livro, né? Também. Sim, um pouco. Eu vou indicar um livro, então. Já estamos indo embora, eu sei, né? Não, a gente já estourou tudo, mas vai. Tem alguém nos assistindo? Esse livro é de um escritor aqui de Porto Alegre, chama Vila Sapo, né? E é da Lomba do Pinheiro, o escritor chama José Falero. E é um livro assim, o José é desses escritores, né? Jovens escritores que retratam nas suas obras, retratam a realidade periférica. E o José tem um texto, assim, gravem esse nome, José Falero, porque é certo que em breve ele vai estar aí recebendo muitos prêmios. Ele tem um texto muito potente, assim, eu tô muito encantada com a produção dele. Ele tem escrito também algumas crônicas para um jornal matinal, que é um jornal online, também aqui, e dá para acompanhar ele nas redes sociais. Ele tem um texto bem interessante, assim, e aqui no Vila Sapo ele conta, né,
a realidade dele como morador da Lomba do Pinheiro, histórias da infância, para quem hoje nos ouviu, né, e gostou de ouvir histórias, aqui no livro do Vila Sapo vai encontrar muitas histórias boas. Nós vamos deixar no nosso Instagram todas as indicações da Márcia, então fiquem tranquilos, tá? Todos os livros que a Márcia indicou ao longo dessa mais de uma hora vão estar no Instagram, então fiquem tranquilos, não tem que anotar, não é receita de bolo, depois o Instagram vai estar lá direitinho a foto da capa, vocês vão conseguir com tranquilidade. A gente estourou o tempo, meninas. Tá, mas eu vou falar da minha leitura. Não, só tô avisando, porque é pra audiência saber que a gente tem consciência que a gente passou do tempo. Mas vai lá. Quem nos acompanha desde o início sabe que consciência de tempo são palavras que não se juntam. Eu, diz ela. As pessoas estão respondendo. Tu perguntou quem é que tá nos assistindo. As pessoas estão respondendo. Ainda bem que vocês estão aí, gente. Esse programa é pra vocês, amiguinhos. Não, assim, ó, até o André falava essa coisa da tecnologia, né? Eu tenho alguns livros físicos, aqueles os amadinhos, né? Aqui em casa, por exemplo, a minha filha curte bastante a Harry Potter, cresceu lendo Harry Potter, né? Então a gente tem uma coleção, os livros de luxo. Agora foi mais honesto. A gente. Né? Eu também gosto, adoro. Por favor. Adoro. E eu tenho adotado o Kindle, né, um leitor, coisa e tal. Uhum. Então, assim, inclusive eu me sinto a Hermione com a bolsa mágica dela, que tu carrega aqui, tu carrega um mundo de livro, entendeu? Assim, então tem uns de graça, que tu vai baixando, coisa e tal, pra ler, ou eu compro, às vezes eu vejo que tá em oferta, coisa e tal, eu já salvo, eu tenho uma ordem de leitura, assim, e é o legal que tu vai e tu leva ele junto, entendeu? Então, é o Netflix do livro. É o Netflix do livro. Né? Tu carrega é o copo de caneca do livro. Né? Então, assim, a minha última leitura concluída foi provocada por um filme que eu assisti, um filme do Spielberg, O Jogador Número 1, e tem o livro do Ernest Cline, que é muito melhor que o filme, entendeu? Aliás, os livros são muito melhores que o filme. Os amiguinhos, fica a dica, né? E daí eu entrei nessa vibe, assim, ficção científica e coisa e tal. E daí eu resolvi reler, né, porque eu nunca tinha lido de corridinho, estou iniciando agora, que é o Guia Definitivo do Mochileiro das Galáxias, né? Que são 5 livros, e eu sempre li um, depois li o outro, vi o filme, não sei o que, tarará, e agora me propus pegá-lo, a trilogia, né, e seguir a leitura de todos eles. Eu estou no primeiro ainda relendo, mas essa está sendo a minha leitura hoje, né? E eu tenho na fila de espera alguns livros do Neil Tyson, que é sobre buraco negro, astrofísica para apressados, coisas assim, as origens, né? Que é essa coisa da física que eu também curto, assim. É isso. Fica a dica desses livros, eu posso depois também colocar as indicações aí embaixo. Sim, a gente vai deixar algumas dicas no Instagram, porque não vai dar tempo. A gente tem que fazer o brinde, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Tem dicas, diz o Grilo Falante, que dicas ali embaixo de leitura do público. Sim, com certeza. Sobe, filha. Tem. Um livro que marcou foi Seda, do escritor italiano Alessandro Barico. Muito bem, essa é a dica. Roberta, amada, Vagalume, Sozinha no Mundo, melhor livro. Oh. Muito bom. Temos mais? Temos. Suzano Erga não tem um livro que tenha transformado minha vida. Tem muitos textos que encaixaram no momento e plim, cai a ficha. Bem assim. Bem isso, bem isso.
Verdade. Mais alguma coisa, Helena? Do Flávio. Como é bom ouvir pessoas apaixonadas por livros. As horas passam sem relógios. Foi um prazer ouvir vocês e conhecer o trabalho de Márcia Cavalcante. Você é um estímulo para nós, professores. Verdade. Obrigada. A Márcia é ótima. A Yara Wortmann. Sempre foi minha convicção que só formaríamos cidadãos conscientes se formarmos leitores. Eu também acho. Com certeza. Maria de Lourdes Lorenzini, é verdade, li o livro Comer, Rezar e Amar, mas o filme não é a mesma leitura, não. Esse é o problema, quando a gente lê e vai o filme, a decepção às vezes acontece. Eu recomendo sempre ver o filme e depois ir pro livro, que daí até tu já via assim, isso aqui não aparece no roteiro. A decepção sempre vai acontecer, não tem o que fazer. Mais algum comentário? Não? Então vamos para o brinde. Vamos para o brinde. Quem quer começar? Vamos deixar a Márcia, Márcia. nossa convidada. Por favor. Eu brinde... Não, vai tu, Célia, primeiro, vai. Vai tu, Célia, vai. Vai que eu sei que você tá de caneca nova. Tô de canequinha nova, olha aqui, ó. A minha canequinha é do Charlie Brown, ó, com o Woodstock. Ai, que linda, Snoopy. Eu ganhei de aniversário, é quadradinha, é um barato. Eu tenho uma outra quadrada no próximo programa. Eu fiz aniversário quarta-feira passada. Fica a dica aí. E eu ganhei várias canecas que estão guardadinhas para trazer para vocês verem. E o contudo é um cappuccino com caramelo que a Helena preparou para mim e tá bem gostosa. Adoro. Fina. E já que a história era leitura, né? Eu trouxe uma com personagens, assim. E esses personagens também saíram dos quadrinhos, foram para cinema, né? Eles ganharam outras mídias, assim, que é uma coisa bem interessante também. Se o Flávio estuda o tema antes de assistir, a Célia, então, estuda a caneca com uma antecedência. A gente tem no YouTube, se vocês querem assistir, no YouTube nós temos uma seleção de todos os brindes da primeira temporada, só os brindes. Então vocês vão ver as canecas da Célia, as histórias das canecas, os conteúdos. Vocês vão ver o meu, é uma vergonha. É uma vergonha, porque minhas canecas não são criativas, meus líquidos não são criativos. Agora a Célia tem toda uma coisa, e não sei o quê. E os convidados também, Márcia, eu vou jogar uma pressão. Mas os convidados têm a caneca. O pessoal faz poesia com a caneca. É mesmo? Ai, não, meu Deus. É inacreditável. Inacreditável. Márcia, tu quer falar? Quer estar por último? Não, pode ser, vai. Nossa, a vai gente lá, tá nervosa. Fiquei nervosa. A Márcia indicou 10 livros e tá nervosa na caneca. Na caneca, tá, eu vou fazer. A minha caneca, na verdade, a minha caneca é um baldinho, ó, é um balde. Essa caneca, eu fui ali, né, antes eu falei, eu vou contar um segredo, eu sou colecionadora de canecas. Puxa. É bom, né? Isso é muito legal. Sou colecionadora de caneca. Eu adoro caneca, viajo e daí compro a caneca, né, meus mimos de viagem é caneca. E aí eu pensei, gente, que caneca que eu vou levar, né? Eu queria muito uma caneca que eu não encontrei, que tinha o rosto de vários escritores, uma caneca que a gente ganhava há anos atrás, quando ia para a jornada literária em Passo Fundo, aqui em Passo Fundo. Todo ano eles faziam uma caneca com caricaturas do rosto de todos os escritores que faziam parte da edição da jornada. Essa que eu queria trazer, não achei, não sei onde é que foi parar. Mas aí eu trouxe essa aqui, que é da Biblioteca de Nova York, ó. Biblioteca Pública de Nova York. Fina, né? Fina. Por que eu trouxe essa caneca, né? Porque eu tenho uma memória muito bonita dessa viagem que eu fiz em família no final do ano passado, né? E eu tô morrendo de vontade de voltar pra rua, né? De encontrar as pessoas, de sentir calor, né? Então, assim, essa caneca me traz, além do amor pelos livros, né? Porque é uma caneca de um lugar lindo, assim, mágico, né?
também tem esse encontro, né, com as pessoas e essa memória de a gente poder voltar a uma vida, né, uma vida dinâmica de encontro de gente. Então, por isso, tá? Nossa, tá aí. Célia. Então, tu tá que nem a Ana, não sei se a Ana tá aí hoje nos assistindo, a Ana Lúcia, que é a que diz que ela precisa se aglomerar, entendeu? Mais ou menos ela nos assiste para mais ou menos se aglomerar também. Tá com saudade de aglomeração. Bom, a minha caneca, eu tenho pela primeira vez uma história boa na minha caneca. Não é de Nova York, a minha caneca não é quadrada, mas é uma história boa. Quem acompanha a primeira temporada sabe que eu não tenho histórias, né? Canecas aconteceram. Tirando canecas que eu ganhei, porque a audiência ficou com pena, eu não tenho coleção. Então a audiência me presenteou com canecas, então eu vim. E até reforço isso, se você quiser dar uma caneca para mim, por favor, dê. No próximo episódio, essa caneca vai estar aqui. Mas enquanto isso não acontece, eu quero dizer que a minha caneca, pela primeira vez desde que começou o Papo de Caneca, eu comprei uma caneca. Tava curiosa. E a minha caneca tem 2 frases. Eu vou contar a história dela, mas eu quero ler as frases. Uma delas é dos Engenheiros do Havaí, mas não precisamos saber para onde vamos, mas só precisamos ir, que eu acho que tem tudo a ver com os livros. E uma outra que a gente citou Mário Quintana no começo e não podia ser outra pessoa senão Mário Quintana, que é: eu não tenho paredes, só tenho horizontes. Então acho que as duas fecham muito com a questão do livro. E essa caneca, na verdade, eu tenho que mandar beijos, eu fui comprar hoje a caneca, cheguei numa loja aqui do bairro e pedi para uma caneca, e a pessoa que me atendeu disse: caneca, é mesmo, é hoje. Então a Jaque, que está nos assistindo, conseguiu fazer o link entre eu comprar caneca e o Papo de Caneca. Jaque, muito obrigado. Jaque me ajudou a escolher a caneca, está nos assistindo. A Loive também, as duas que tem o Bazar Decoração. Um beijo. E a minha caneca, então, hoje tem uma história, Célia. Pela primeira vez, uma história tem a caneca. E hoje o líquido é suco de maçã. O meu chá de maçã. Maçã. É isso? Quero me aglomerar. Todo mundo quer se aglomerar. Jaque, está aí a Jaque. Jaque, tu que salvou o programa hoje, então, Jaque. Ajudando o rapaz. É isso, já estouramos todos os tempos. Passamos de 1 hora, passamos de 1h10. Estamos chegando a 1h20. Fica aqui o nosso agradecimento, Márcia, muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estiveram até agora. Lembrando que este episódio, além do Facebook, estará no YouTube, Instagram, Spotify, iTunes, Google Play, para ver, ouvir, rever, compartilhar, enjoar. E vai lá na primeira temporada e assista os 8 episódios. Escute, enfim, se relacione com os 8 episódios. É isso, Célia? É isso, meus queridos. Muito obrigada, Márcia. Assim, mais uma vez, a conversa foi maravilhosa. A gente foi brindado 2 vezes, porque a pré-entrevista foi glamurosa, né? Então, assim, era programa para 2 horas, gente. Né? Então, é isso, o nosso brinde, a nossa audiência. Voltem, porque nós voltamos para vocês. Agora aguentem. Ficaram reclamando 1 mês que a gente estava fora, agora aguentem. Eu que agradeço, viu? Beijo, obrigada pelo convite.